Então, o Roger Waters deu uma entrevista à Folha de São Paulo, tratou ali de vários assuntos, então vou fazer meio que um apanhado aqui dos principais pontos para a gente discutir no programa. Ele deu uma resposta ao ministro da Cultura, o Sérgio Sá Leitão, a respeito de uma declaração que ele fez ao Estado de São Paulo, quando ele contou que pôde conversar com o empresário do ex-Pink Floyd antes das manifestações, nos shows que aconteceram em São Paulo. Manifestações, eu digo, o uso da hashtag ele não, ali no telão. Ele também colocou o nome do Bolsonaro entre os neofascistas, né, entre outros que ele enumerou ali de outros países, etc. e tal. Aí, o que disse o ministro da Cultura? Ele falou assim, ó. Eu estive lá, conversei com o empresário dele antes. Confesso que, pensando como público, como fã, eu estou de saco cheio. A gente não consegue mais ir a um show ou ver um filme sem que haja algum tipo de manifestação política. Muitas pessoas estão com esta sensação. Então, a isso, o Roger Waters respondeu: esse cara está no emprego errado. Tem de achar um novo trabalho. Não sei o que ele faz, mas não deveria estar numa posição de poder sobre questões culturais se dá uma declaração dessas, porque cultura inclui música e ela pode expressar muito da condição humana. Acho que ele deveria renunciar. Então houve essa troca aí de farpas. Aí o Roger Waters também abordou alguns outros pontos. Então, ele explicou o que ele enxerga ser uma divisão que acontece não só no Brasil, como também em outros países. Ele disse assim, ó, há uma separação severa no mundo entre ricos e pobres, não só no Brasil, mas aqui é muito forte. Quando você anda por São Paulo, você vê casas bonitas e ricas cercadas por grades de metal, com guardas vigiando-as e centenas de câmeras. Dali a 100 metros, você vê pessoas morando sobre papelão molhado na sarjeta. Esses caras foram prejudicados, claro, mas não por Lula ou Dilma ou quem quer que seja. Eles foram prejudicados pelo neoliberalismo, pelo mercado livre mundial, que não regula as oportunidades para os indivíduos. É contra isso que eu levanto a minha voz. E aí, ele até agradeceu à cidade de São Paulo pelo barulho ali que aconteceu. A gente teve uma mistura de vaias, de aplausos. No primeiro dia, a vaia se sobrepôs, a gente até mostrou aqui os vídeos. Mas disse assim, ó, lamento que vocês estejam brigando uns contra os outros, discutindo coisas fundamentais sob a ótica de alguém como Bolsonaro. O que ele fala não deveria ser assunto para nenhuma argumentação em qualquer lugar do mundo. Mas é uma coisa real e assustadora. E aí ele se estendeu um pouco a respeito do Bolsonaro. O repórter perguntou para ele como é que ele se informa a respeito da situação dos países que ele visita, como é que ele decide se manifestar. Ele falou que não tem ninguém que o ajude, que ele conversa com pessoas e a partir daí ele se posiciona. E que numa dessas conversas com seu chefe de segurança da sua equipe no Brasil, ele descobriu que o candidato à presidência e líder nas pesquisas aqui de intenção de votos, o Jair Bolsonaro, é visto como uma coisa nova na política e considerado incorruptível. E daí ele falou, Bolsonaro está na política brasileira há 30 anos e é totalmente corrupto. E é louco, vingativo e insano. E aí ele vai longe aí as críticas a Bolsonaro. E aí o que aconteceu? No domingo, o Sérgio Sá Leitão usou o Twitter para responder ao Roger Waters. Então, ele começou com um tweet dizendo assim, ó, Roger Waters recebeu cerca de 90 milhões de reais para fazer campanha eleitoral disfarçada de show ao longo do segundo turno. Na Folha, chamou Bolsonaro de insano e corrupto, sem provas, claro. Disse aos fãs que não voltará ao Brasil caso ele ganhe. Isso sim é caixa 2 e campanha ilegal. E aí, gente? Tá pra vocês comentarem esse showzinho aí desse pessoal. Pequeno barraco. É um novo analista político que nós encontramos aqui no Brasil, né, Joel, hein, Renata? Rogério Águas. O Sérgio Sá ou o Roger Waters? Não, o Rogério Águas, poxa. Bom, posso começar, Joel? Desculpa te interromper. Bom, primeiro que eu acho, assim, muito engraçado quando os artistas resolvem dar opinião sobre política e economia, porque todo mundo pode dar opinião sobre tudo. Não existe nenhum tipo de pessoa que não possa dar opinião sobre o que ela quiser. Só que o problema é que a opinião geralmente vem carregada de um viés. E se você for perguntar para ele, se você for entrar no detalhe, ele não vai nem saber te explicar o que é o tal do neoliberalismo, que quando alguém fala isso, eu lembro do Neo, do Matrix. E aí ele com aquele óculos, assim, dando raios liberalizantes em todos os lugares. Ele nem deve saber o que é liberalismo, muito menos neoliberalismo. E falar que o Brasil é um resultado, ou o que ele viu em São Paulo, as pessoas pobres e as pessoas ricas, é um resultado do neoliberalismo, é uma loucura, é um disparate muito grande de alguém que realmente não tem a menor ideia do que está falando economicamente. E aí você vê que é justamente por isso, porque todos os 14 quase anos de governo PT
que nada tiveram de liberais. O Temer teve um cisco de intenção liberal, mas com um pouquinho de reforma trabalhista e uma gestão fiscal um pouquinho mais eficiente, mas ainda muito pouco perto do que a gente precisa. E colocar isso na conta de um neoliberalismo, sendo que no Brasil nós nunca tivemos nada parecido com um governo liberal, é um disparate, realmente. Agora, o artista, ele acaba se deixando levar muito por essas questões emotivas e que acaba levando também boa parte da população na mesma tocada. E eu acho que ele e outras pessoas são responsáveis, junto com a população que tem essa cabeça, por um comportamento de manada, né? Uma histeria coletiva em volta de uma pessoa, que é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele é um catalisador do sentimento anticorrupção e do sentimento anti-PT, anti-esquerda do Brasil, que ele acabou catalisando, mas que porque ele estava num timing perfeito. Agora, se você falasse 1 ano atrás, 2 anos atrás, se você perguntasse para qualquer pessoa na rua se o Bolsonaro seria provavelmente um presidente, acho que 90% das pessoas diria que ele não seria. Eu mesma nunca votaria no Bolsonaro se você me perguntasse isso 1 ano atrás. Agora, quem é que está do outro lado? Quem que é o adversário do Bolsonaro nessa eleição? E por que ele teve um crescimento tão grande? É porque, de repente, todo mundo virou fascista, todo mundo virou nazista, todo mundo virou preconceituoso? Não, ele é o catalisador desse sentimento anticorrupção e de má gestão. E aí, Joel? O Roger Waters, claramente, ele representa, ele dá voz a uma visão idealista, de esquerda, ingênua, e que, se levada a sério, faz muito mal, né? Pode fazer muito mal para os países aí. Ele fez aquele boicote a Israel também, de uma maneira, às vezes não pesa direito nem o que está em jogo aí. Agora, é o esperado, né? Os fãs dele, quem gosta dele, quem gosta do Pink Floyd, sabe um pouco que essa é a visão, assim, mesmo do The Wall pra frente ali, isso claramente sempre foi a intenção, assim, deles. Foi curioso ficarem surpresos. E é engraçado, eu até concordaria com a primeira manifestação do ministro, dizer, olha, cansou um pouco, né? Todo show, agora todo artista, a gente tem que ver o cara se posicionar contra isso, a favor daquilo. Varia um pouco do estilo, né? Na música pop, aí o pessoal pressiona mais pra esquerda, no sertanejo mais pra direita, e quando alguém foge dessa regra, ele é massacrado, não sei o que, acho isso meio besteira. Agora, o segundo tweet dele é que realmente acho que o ministro perdeu a mão aí. O que tem a ver o fato do Roger Waters ter se colocado ali, com o pouco conhecimento que ele tem, enfim, mas ter se colocado ali contra o Bolsonaro, com os empresários que investiram para que ele fizesse o show? Essa era a intenção do show. Associar isso ao Caixa 2, era um Caixa 2 de campanha, assim, é óbvio que ele tá fazendo um pouco de humor ali, mas ficou muito canhestro e muito obviamente partidarizado, sabe, como uma resposta dele à polêmica e a possível, não comprovada ainda, doação de pagamento de empresários aí para o Bolsonaro, mas realmente aí não caiu bem. E entra a Lei Rouanet no meio aí também, né? Tem essa ideia de, não, os artistas é tudo pela Lei Rouanet, o Roger Waters, então, também talvez receba a Lei Rouanet. Num caso como o dele, se houver Lei Rouanet, quem está recebendo no fundo não é ele, né? Porque ele conseguiria dar o show cobrando e recebendo dinheiro do mesmo jeito. Aí eu já acho que já se estende demais. Da mesma forma que ele fala que não tem provas do que o Roger Waters falou na Folha, ele também não poderia soltar algo que não tem prova comprovada de que ele recebeu esse dinheiro para fazer esse tipo de campanha. Fazer isso, né? Fica uma acusação vazia de cada lado. Né? Fica só uma tentativa de responder, eu assim, meio mal criado. Eu entendo a manifestação dele contra o que o Roger Waters representou nesse show, etc. A gente sabe muito bem a posição política dele. Eu já fui em show do Roger Waters e a posição política dele é sempre a mesma, mas você gostar de Pink Floyd não necessariamente significa que você concorde com a posição política dela. Por exemplo, eu gosto de Dead Fish e eles são totalmente esquerda, enfim. E eu não vou deixar de ouvir porque eles têm esse posicionamento. Agora, você colocar, você usar de uma denúncia falsa de corrupto insano que ele falou na Folha, o Roger falou do Bolsonaro, e colocar nessa mesma seara de que ele recebeu dinheiro para falar isso, eu também acho que fica muito vazio.